Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma palestra pública realizada pela Federação Espírita de São Paulo, da área de divulgação. E é uma alegria estar aqui e encontrá-los novamente. E para conduzir essa palestra, vamos receber com muita alegria o nosso colaborador da FESP, Lauro Pegoraro. Seja bem-vindo, Lauro. Muito obrigado, bom dia a todos, que a doce paz de Jesus esteja sempre conosco e sempre. Vamos à nossa prece inicial, nos ligando cada vez mais ao plano espiritual, a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre Maior e a todos os amigos da espiritualidade que chegaram primeiro que nós aqui para preparar o ambiente neste auditório maravilhoso, né? Deus nosso Pai, de infinita misericórdia e bondade, infinita luz. Vamos dizer a Deus nosso Pai o quanto somos abençoados por estarmos aqui esta manhã maravilhosa, de paz, de alegria. Com certeza já tivemos uma bela apresentação musical, com certeza, e também teremos uma ótima palestra, igualmente ótima palestra. Vamos dizer a Ele, a Jesus nosso Mestre Maior, e a todos os amigos da espiritualidade, que nós estamos felizes, alegres, desde já agradecidos por esse momento maravilhoso que estamos passando aqui nesta manhã. Que essas luzes possam continuar conosco, maravilhosas, firmes, fortes, que nós possamos estar aqui e também no nosso dia a dia, cada vez mais receptivo a todas essas inspirações, a todas essas assistências espirituais que nós vamos recebendo no nosso dia a dia e que muitas vezes nem percebemos. Que essas luzes possam continuar sobre nós e que nós possamos também ofertar cada vez mais a nossa sintonia com o plano espiritual no nosso dia a dia. Graças a Deus. E agora, em continuidade com as nossas atividades desta manhã, nós vamos convidar o nosso palestrante, Sérgio Valente, que ele é educador dessa casa e também palestrante espírita, que vai nos trazer nesta manhã o tema Por que Jesus sempre foi livre? Por gentileza, uma salva de palmas para o nosso palestrante. Seja bem-vindo, Sérgio, por gentileza, tá bom? Fique à vontade, estamos vibrando por você. Muito obrigado, Lauro. Um bom dia a todos. Eu quero enfatizar que é uma grande alegria estar participando dessa festa. Não é verdade? Uma festa para nós iniciarmos a semana. E o tema escolhido para nós falarmos sobre Jesus é liberdade. Por que Jesus foi livre? Será que ele recebeu um salvo-conduto que permitia ele caminhar pela terra, um documento assinado por algum imperador, por algum rei, né, que lhe permitia fazer o seu papel? Ou não? Qual será o motivo de Jesus ser livre? E será que ele era? Que nós também temos o direito de fazer essa contestação. Será que ele era? Eu espero chegar ao fim desse nosso bate-papo e compreendermos que Jesus, sim, ele era livre. E que nós tenhamos a força necessária, as condições, para quê? Para trazer essa liberdade para a nossa vida. Tá ok? Então, antes de mais nada, nós precisamos esclarecer quem é Jesus, né? Se nós formos procurar nos livros, nas academias, em cada lugar nós vamos ter uma definição sobre Jesus. Conversando com os historiadores, nós vemos que muitos até contestam a existência de Jesus. É um personagem criado pela igreja. Como esses personagens que nós vemos nas novelas, né? Nos filmes, nos romances, muitos historiadores nos trazem essa versão. Muitos alegam que sim, temos fatos comprovados da existência de Jesus.
que comprovam que ele existiu. Alguns discordam. Dentre esses que concordam com a existência de Jesus, tem muitos que concordam com muito que historicamente ele comprova alguns fatos narrados no Evangelho. E tem muitos fatos que eles não concordam. Ou seja, historicamente nós temos muitas controvérsias sobre Jesus. Religiosamente, né? Em cada denominação dentro do cristianismo, nós vamos ver que Jesus representa alguma coisa. Em algumas, ele faz parte de uma trindade universal. Ao mesmo tempo, ele é Pai, Filho e o Espírito Santo, aquele que liberta. Outros denominações religiosas cristãs falam que Jesus é o Salvador. É aquele que veio me... Está melhor? Outros... Deixa eu desligar isso então. Está melhor assim? Tá ok então. Outras denominações religiosas colocam Jesus como Salvador, né? Ele veio me tirar dessa vida de dor, dessa vida de sofrimento que eu tenho, né? E o Espiritismo? Quem que o Espiritismo fala que é Jesus? Em O Livro dos Espíritos, nós vamos aí que Kardec tem essa preocupação. Na questão 625, ele questiona os espíritos. E ele pergunta assim: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de modelo e guia? Ou seja, Kardec sabia que nós éramos seres ainda pequenos, ainda ignorantes perante as necessidades sobre os caminhos que a vida nos levava. E ele falou: vocês aí que estão um pouquinho mais elevados que a gente, me mostre um personagem, me mostre alguém que possa me servir de guia e de modelo. E o que é um guia? Vamos deixar isso claro. Quando a gente vai fazer um passeio num lugar desconhecido, o que nós precisamos? De alguém que nos oriente, né? A gente vai fazer uma excursão na mata, nas cavernas, o que nós precisamos? Alguém que nos oriente aquele caminho. Nós vamos a um museu. Se nós formos sozinhos, nós vamos pegar algum conhecimento, alguma coisa. Mas se nós tivermos um guia que nos faz fazer aquele trajeto certinho, que nos explica: olha, essa obra de arte, o autor quis dizer isso, nessa obra ela representa aquilo. Como que nós vamos sair do museu? Bem mais esclarecido, com muito mais conhecimento, né? E modelo? O que significa ter algum modelo? Ter um modelo é nós termos um referencial. Na nossa vida, a cada segundo nós precisamos tomar alguma decisão. A cada momento é alguma coisa que eu tenho que decidir fazer. Vou entrar nessa rua direita, vou entrar naquela esquerda, vou seguir em frente, vou até tal andar, vou para tal lugar, vou pegar tal ônibus, vou conversar sobre tal assunto com determinada pessoa, vou tomar um café, não vou. É lógico que para essas coisas daqui são exemplos comezinhos da nossa vida, do nosso dia a dia, que nós temos liberdade. Mas tem situações que nos deparam importante. Então são situações que nós vamos validar a nossa moral, o nosso conhecimento. Então nós precisamos de alguém que nós consideramos que tem uma moral ilibada, para nós pensarmos como que fulano agiria nesse momento, né? Alguém que nós respeitemos, alguém que nós conhecemos, alguém que nós admiremos. Para quê? Para tomar a nossa decisão. Vai ser nossa, mas nós vamos nos basear no que aquele ser nos orienta. E o que os Espíritos nos falam desse modelo e guia? Quem que nós devemos eleger? Eles nos falam: vede Jesus. E por que eles falam vede Jesus? Por que ele não nos impõe
a figura de Jesus. É justamente porque o Espiritismo, ele veio para trabalhar, ensinar a moralidade no mundo. Ele não veio para os cristãos. Ele veio para o mundo. Que então ele nos pede ver de Jesus. Ou seja, o modelo, quem vai escolher para servir de guia sou eu. Quem vai ser o modelo e o guia quem vai escolher sou eu. Mas ele orienta, dá uma olhada em Jesus, veja a sua história, veja como ele agiu, conheça-o, estude sobre Jesus. Para que eu tenho que fazer isso? Para que realmente eu tenha enquanto valor na minha vida. Eu possa torná-lo o meu guia. Guia como? Um caminho que eu estou tortuando, olhar para ele e falar: Jesus amigo, eu vou seguir um caminho aqui que eu não conheço muito bem, e eu sei que você conhece, então me ajuda a levar essa trilha. Eu tenho uma decisão muito difícil para tomar na minha vida. Eu parar, pensar de tudo que eu li de Jesus, eu acho que ele agiria dessa maneira. Mas para eu agir assim, o que eu preciso? Eu preciso conhecê-lo. Eu preciso estudá-lo. Não adianta eu só colocar uma camisa, eu amo Jesus, e acreditar que os meus caminhos estão todos abertos, que eu vou tomar as melhores decisões da minha vida. É isso que o Espiritismo nos fala quando nos dá essa orientação. Vede Jesus, presta atenção nele. Então por isso que nós vamos ver se Jesus realmente foi livre. Por isso que ele tem essa importância a tudo. E Jesus, ele foi livre enquanto ele esteve encarnado, que é a visão que nós temos dele. Nós não temos condição de compreender Jesus naquele mundo que ele habita no dia a dia. Ele é muito desconhecido, envolve conhecimentos, envolve sentimentos, que nós chegando lá nós não vamos conhecer. Então, se eu fosse levado hoje para a situação onde Jesus está, naquele mundo, com certeza eu não entenderia muita coisa do que está acontecendo ali, não. É a mesma coisa quando nós vemos alguém fazendo um trabalho que não é da nossa alçada, que não é do nosso conhecimento. A gente leva, quem não conhece nada de mecânica, leva o seu carro para a oficina, vê o mecânico batendo, soltando, apertando de uma peça para outra. Ele entende alguma coisa do que o mecânico está fazendo? Não. E nós fomos conversar com Jesus no momento que ele está, nós também não vamos compreender. Então nós vemos Jesus enquanto ele esteve encarnado. Aqueles 30, 33 anos que ele esteve aqui conosco, é aquele tempo que nós temos de referência. Por quê? Porque ele esteve aqui conosco, ele vivia como nós, ele sentiu as dores que nós sentimos, ele sentiu as alegrias que nós sentimos, a fome, o preconceito, tudo isso ele sentiu na pele. Então ele nos referencia nesse momento. Ok? E falando em liberdade, o que é ser livre, eu fui pesquisar nos dicionários, e dicionário é uma coisa fantástica, né? A gente pergunta lá o que é ser livre, ele responde: é gozar de liberdade. Acho que eles fazem isso para nós ficarmos procurando mais palavras, né? Ficarmos mais tempo dedicando ao dicionário, né? Então daí eu fui pesquisar o que é liberdade. E diz mais ou menos, é lógico que a gente vai pegando um apanhado e faz um resumo do que é. Então liberdade é você ter capacidade de agir por si próprio, com autodeterminação, independência e autonomia. Ou seja, vamos ver se Jesus agiu dessa maneira, se ele realmente tinha capacidade de agir por conta própria. Será que ele tinha? Será que ele tinha autodeterminação? Será que ele tinha independência e autonomia? Né? Então vamos lá. O que é capacidade de agir por conta própria? É agir por si mesmo, sem ser representado por alguém. Se nós queremos processar alguém por uma injúria, por um problema que nos causou,
O que nós precisamos fazer? Contratar um advogado. Não é? Por quê? Porque nós não temos capacidade de nos representarmos perante a corte do judiciário. Se alguém nos ofende judicialmente, nos processa, e nós precisamos nos defender, o que nós precisamos? Procurar um advogado. Por quê? Porque nós não temos competência para nos defendermos perante a corte do judiciário. Ok? Mas, e nos comezinhos da vida? Nas atitudes do dia a dia? Será que Jesus tinha essa capacidade de agir por si mesmo? Porque essa capacidade, o que ela depende? De que nós precisamos ter para ter essa capacidade de agir por conta? Antes de mais nada, um corpo saudável, que nos permite nos deslocarmos pelas situações que a vida nos oferece. Hoje em dia, felizmente, com uma maquininha como essa, como um celularzinho, né? A gente, mesmo com as maiores deficiências físicas que a gente pode ter, as maiores necessidades, a gente já tem muito mais liberdade, né? Mas quem já tem umas cãs mais branquinhas, assim, igual a minha, ele vai ver que há algum tempo atrás, as pessoas que tinham qualquer debilidade física, problema de saúde, o problema congênito, né, de ter nascido com algum problema, uma necessidade maior, vai ver que ele era muito tolhido dessa liberdade. Ele tinha que fazer o quê? Se representar. Ele era representado pela mãe, pelo pai, por um amigo, pelo companheiro, por aquele que ele elegeu, pelos filhos. Ou seja, ele era tolhido muito dessa liberdade. E para a capacidade de agir por si próprio, o que você precisa ter também? Capacidade de raciocínio para tomar as melhores decisões da vida. Porque uma pessoa que também não tem essa capacidade de raciocínio, ele é imputável. Ele não tem essa liberdade de agir. E Jesus tinha tudo isso? Ele tinha essa capacidade? Nós vamos ver no Evangelho que Jesus se deslocava com grande facilidade por onde? Por um termo novo que a gente usa, tá? Pela região metropolitana de Jerusalém. Todas aquelas cidades em volta de Jerusalém, Jesus viajava por elas todas. E como que ele viajava? Andando. Não tinha um táxi, ônibus, metrô. Era nas perninhas, ou então em cima de um jumento. E quem já andou de jumento sabe muito bem que você precisa ter muito mais força para andar no jumento do que para andar a pé. Tem que ter muito mais habilidade para andar em cima de um jumento do que para andar a pé. Então, fisicamente, Jesus tinha condição de representar a si mesmo. E mentalmente, ele tinha capacidade mental. Quando a gente vê só um trechinho do Evangelho de Jesus, que é o Sermão do Monte, que é a mais bela poesia que já foi escrita sobre esse chão que a gente pisa, nós vamos ver que só um ser com uma elevada capacidade, acuidade de raciocínio, podia ter escrito aquilo. Então, sim, Jesus tinha capacidade de agir por conta própria. E a autodeterminação? Jesus era autodeterminado? O que significa autodeterminação? A ação de decidir por si mesmo as questões que afetam a própria vida e de lutar, perseverar para atingir os seus objetivos. Então, Jesus, para ser autodeterminado, ele tinha que ter ação de decidir, ele tinha que ter condições de decidir as coisas que lhe afetavam. Vamos ver se ele tinha autodeterminação. Para eu ter autodeterminação implica alguns fatores, né? E principalmente, um dos principais, o que é? Autoconhecimento. Eu tenho que saber quem eu sou. O que eu sou? Se eu não conseguir responder essa questão, eu não vou conseguir me autodeterminar. E quando perguntar a Jesus, quando perguntar a Jesus, Pilatos, né, lá no fim da sua história já aqui conosco, né, quando pergunta para ele, és tu o rei dos judeus?
E Jesus responde: tu o dizes. Esse tu o dizes tem uma grandeza fenomenal. Que ele está falando, essa é a sua opinião. Isso é o que você pensa a meu respeito. E eu não preciso te contradizer, que eu não preciso provar isso para você. O que eu sou está gravado aqui dentro de mim. Porque tem muitas coisas na vida que a gente vai querer provar, a gente vai querer falar, vai querer conversar, vai querer explicar, e o outro não está em condições de ouvir. Então Jesus falou, essa visão que você tem de mim, não adianta, nesse momento que eu estou da vida, não adianta querer bater boca, te provar diferente. Mas todas as informações que chegaram até você, leva você a acreditar que eu sou o rei dos judeus. Isso é o que você sabe de mim. Então Jesus tinha sim autoconhecimento, e ele não precisava provar nada para ninguém. Ele sabia o que ele era. Nós precisamos, para ter autodeterminação, nós precisamos saber também o motivo, o objetivo da nossa vida, né? O que eu estou fazendo aqui? Porque tem um ditado que diz assim: aquele que não sabe para onde vai, ele não sabe que caminho tomar. Qualquer caminho leva para ele. E para a gente saber para onde a gente quer ir, uma das primeiras coisas é saber onde eu estou. É a mesma coisa. Eu sei que eu estou aqui na FESP, na Rua Maria Paula, número 140, e quero ir para a Praça da Sé. Tem só um caminho para a Praça da Sé? Eu posso virar à esquerda aqui, sigo a Maria Paula, subo o viaduto, ando mais um pouquinho e estou na Praça da Sé. Eu posso seguir em frente aqui, na Rua Genebra, atravesso, passo a Brigadeiro, desço a Brigadeiro, subo o viaduto. Eu posso dar a volta por aqui. Então tem vários caminhos que eu posso fazer para chegar até a Praça da Sé. Agora, o que eu preciso saber? Quem eu sou, onde eu estou e para onde eu quero ir. E Jesus nos deixa isso claro, que ele sabia disso, quando ele fala assim, eu desci dos céus para fazer a vontade de meu Pai. Aí algumas pessoas falam, poxa, mas se ele é autodeterminado, por que ele está fazendo a vontade do Pai? Ele não está se determinando, ele está deixando o Pai determinar ele. Será que é isso? Imagine acho que a maioria das pessoas aqui elegeu alguém para dividir a vida, não elegeu? Um companheiro para dividir as alegrias, as felicidades, as contas no banco, os boletos para pagar, o chão para limpar. Nós elegemos alguém. Aí imagina que na correria do dia a dia a gente queira, não dá para a gente fazer aquilo que a gente gosta. Aí, por um acaso, um dia eu tive a folga do trabalho e meu companheiro, minha companheira, não. Aí eu acordo cedo assim e falo, nossa, a minha companheira ia gostar dela chegar em casa à noite, achar a casa toda organizada, limpa, cheirosa, a mesa posta com a comida bem feita. Não precisa ser uma comida de luxo, aquela que eu tenho, a comida bem feita, eu tomado um banho, bem vestido, cheiroso, para lembrar os tempos de namoro, né? Que depois que a gente passa muito tempo, a gente acaba não se preocupando muito com isso. Mas eu acho que ela ia gostar de chegar e me achar cheirosão ali, né? E a gente sentar, jantar, conversar sobre as coisas da vida. Aí eu pego o dia, trabalho, ralo, organizo as coisas. O melhor que eu posso, tá? Não vai ser do jeito dela, do jeito que ela gosta, nada, mas é o melhor que eu posso, né? Aí a hora que eu falo, ela chega às 7, é 6h15, o que eu vou fazer para a gente jantar? Vou fazer uma comidinha simples, um macarrão, alho e óleo e uma saladinha de tomate. Por quê? Porque é tudo que eu sei fazer. É o melhor que eu sei fazer, mas eu capricho, ponho carinho, arrumo a mesa organizada e falo, agora eu vou tomar um banho para ficar cheiroso. Quando ela chega, eu termino o prato, a gente janta contente. Eu estou fazendo a vontade da minha companheira? Não estou fazendo a vontade dela? Porque eu sei que é algo que ela gosta, que ela ficaria feliz. Mas eu não estou fazendo aquilo porque eu quero. Eu não me autodeterminei. Eu falei, eu vou fazer isso para alegrá-la.
Então Jesus, quando ele fala, eu estou fazendo a vontade do meu Pai, ele está fazendo justamente isso. Ele está mostrando, eu conheço a vontade do meu Pai, e eu fico muito feliz em fazer, em agradá-lo, em cumprir as suas leis. Então isso não é você ser escravo de alguém. Muito pelo contrário, você está livre para fazer, agradar o próximo de uma maneira que você também fique feliz. Outra coisa que nós precisamos para ter autodeterminação é conhecimento sobre a vida. Nós temos valores, né? E Jesus demonstra muito bem os valores quando todo mundo lembra aquela situação da mulher adúltera, que ela foi pega em adultério e os fariseus, os senhores da lei, levaram para que Jesus a julgasse. E Jesus toma a sua decisão, não dá palpite, né? De repente todo mundo vai embora e fica só Jesus e ela ali. Jesus olha e fala, ei querida, aqueles que queriam apedrejar não te apedrejaram? Onde eles estão? E ela fala, ó, foram embora. Eu gosto de falar de Jesus em linguagem popular, com linguagem que a gente entende, tá? Não adianta, acho que a gente ficar falando com aquelas linguagens pomposas, de onde tu és, não que não tenha valor, mas acho que num bate-papo, trazer ele para dentro, para perto da gente, né? Então ela chegou e falou, não, eles foram embora. E Jesus, pelos valores que ele tem da vida, pelo conhecimento que ele tem, ele olha e fala, eu também não te condeno. Né? Por quê? Porque ele sabia que ela estava esperando alguma coisa dele. Aí daí ele fala, mas eu vou te falar mais uma coisinha. Para que você não sofra mais, não tenha o perigo de viver essa situação de novo, toma cuidado com o que você vai fazer. Preste atenção. Então um dos grandes valores de Jesus é saber que nós somos senhores da nossa vida. Que nós temos que desenvolver a nossa autodeterminação para tomar as nossas decisões. Não é verdade? Outra situação que nós precisamos para ter autodeterminação é a vivência dos direitos e os deveres do próximo. Aliás, nossos direitos e deveres para conosco e para com o próximo. Porque nós temos liberdade, não é fazer o que eu quero na hora que eu quero. Eu acordo de manhã e falo, vou sair nu na Avenida Paulista hoje. Isso não é ser liberdade. Né? Tanto que tem uns grandes filósofos, ele fala que liberdade é justamente você não fazer aquilo que você deseja. Porque quando você faz tudo o que você deseja, o que você é? Escravo do seu desejo. Então, liberdade, agir com autodeterminação, é você fazer aquilo que precisa ser feito, né? E Jesus, nessa vivência dos direitos, ele é colocado numa situação, uma vez, que as pessoas, os fariseus, tentam invocar ele contra o governo, trazendo-lhe uma proposta se era justo pagar imposto. E ele fala, pega a moeda e fala, de quem que é essa cara que está aqui na moeda? Fala, do imperador romano, do César, né? Então ele fala, então faz assim, querido, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mostrando o quê? Que nós temos necessidades materiais. Então na nossa vida, precisa saber dividir aquilo que é necessidade do corpo e aquilo que é necessidade do espírito. E Jesus trabalhava tudo isso bem. Então podemos dizer que Jesus, sim, tinha autodeterminação. Independência. Independência é aquele estado em que não se depende de alguma coisa para existir. É independência financeira, independência emocional, independência espiritual. Jesus tinha essa independência? Vamos ver como ele deixa isso claro no Evangelho. Quando um fariseu, um escriba, chega para ele e fala, mestre, eu gostei tanto desse papo que você teve, dessa sua história, e eu quero te seguir. Jesus olha para ele e fala, meu amigo, você quer me seguir, mas toma cuidado, tá? As aves de rapina, os coiotes, tudo tem sua toca, seu lugar de dormir. Eu não tenho, hein? Eu não tenho nem um travesseiro para colocar minha cabeça.
Então pensa bem naquilo que você está fazendo. Significa o quê? Que Jesus compreendia as necessidades materiais que nós temos, e ele sabia que ele não tinha toda aquela necessidade. E ele respeita a nossa. Ele não falou para o escriba, vem e não vem. Ele falou, olha, essa é a situação que eu vivo. Minhas necessidades são diferentes das suas. Pensa bem no caminho que você vai seguir. Ele está numa assembleia, Jesus conversando com os amigos dele, e de repente chega o pai, os irmãos e a mãe de Jesus, né? Os irmãos principalmente querendo dar uma carteirada, né? Bate na porta assim e fala, eu quero falar com Jesus. E o pessoal, quem é você? Ele fala, eu sou irmão dele. Tá. Eu preciso falar com ele. Eu quero um momentinho. Vai lá e fala, Jesus, eu sei que você está num momento importante, mas seu pai e sua mãe está aqui te chamando, quer falar com você. E Jesus fala, meu querido, todo mundo que obedece às leis de Deus é minha mãe e é meus irmãos. Significa que ele estava desprezando a mãe e os irmãos? Não. Significa que naquele momento ele estava vivendo uma situação que ele tinha que dar atenção para aqueles que estavam convivendo com ele. E naquele momento, a mãe biológica, os irmãos biológicos de Jesus tinham o mesmo peso dos outros. Ou seja, ele tinha toda essa dependência emocional. Ele respeitava a mãe, ele cumpria todos os seus deveres com a mãe, mas ele fazia aquilo que era importante para aquele. Naquele momento ele não podia deixar de receber os amigos para receber a mãe, não importa o problema que teve. Teve um personagem da televisão que faleceu há pouco tempo, um gordinho, né? Eu até lembro, quando eu vejo assim eu me lembro nele, o Jô Soares. E o pessoal conta que no dia que o filho dele morreu, ele foi apresentar o programa dele. Significa que ele não amava o filho? Ou significa que ele tem responsabilidade com todo aquele pessoal que trabalha com ele, com todo aquele pessoal que assiste o programa dele? Agora, se você para tudo por uma necessidade, você está demonstrando o quê? Uma dependência emocional. Dependência espiritual. Em Mateus 7,11, Jesus conversando, ele fala, meu querido, você está num momento difícil, o que você faz? Pede para quem? Para Deus. Você está com alguma outra dificuldade, o que você faz? Bate, que a porta se abre. Não adianta você ficar pedindo para fulano, pedindo para Beltrano, aquele espírito que trabalha ali, que tem por missão nos auxiliar. Não adianta você ficar pedindo para o seu anjo da guarda, não. Você vai até falar, querido, me ajude, mas você vai fazer. Pedir é a ação de você ir fazer. Bater é a ação de você ir e querer. Então não poder, Jesus não tinha essa dependência de precisar de Deus e precisar dos auxílios de espíritos exteriores para fazer o que ele precisava. Ele sabia e ele ia e fazia. Certo? Autonomia. Autonomia é a capacidade de decidir sobre aquilo que se julga ser o melhor para si. Vamos ver se Jesus tinha autonomia. Autonomia, ela envolve o quê? Escolha. Para eu ter autonomia, eu preciso escolher. E a vida me coloca em escolhas constantemente. E um dos temas que eu achei mais interessante, é narrado em Lucas, né? Quando Jesus está andando e ele vê um dos seres mais abjetos que tinha na sociedade judaica daquele momento, que era o cobrador de impostos. E quem era cobrador de impostos? Mateus. E Jesus simplesmente olha para Mateus e fala, meu querido, me segue. E Mateus simplesmente deixa tudo que está fazendo e segue Jesus. E imagine as implicações que estavam em Mateus deixar o seu trabalho, que era um trabalho importante para a comunidade judaica,
ir para o Império Romano. E ele simplesmente deixou. E Jesus escolheu quem? Mateus, sabendo de tudo que poderia acontecer. Dele não ser bem quisto na sociedade, da profissão não ser bem vista na sociedade, mesmo assim ele o chamou e o trouxe. Por quê? Porque Jesus sabia o que ele queria lá no fim e o que ele precisava fazer, ele tinha autonomia para fazer. E nós precisamos desenvolver essa autonomia. E a autonomia não deve ser entendida como direito absoluto. Eu sou autonomia, eu tenho autonomia, eu vou fazer aquilo que eu quero. Não, a nossa vida aqui ela é regida por limites. Nós temos o Código Civil, nós temos o Código Criminal, nós temos o Código de Vivência do Condomínio, nós temos várias normas que implicam nessa convivência, e nós precisamos respeitá-la, entender que meu trabalho de dignidade, ele termina onde inicia a dignidade do outro. Desta maneira, baseado em tudo isso, nós podemos dizer: Jesus foi livre? Ele agia com liberdade? Com certeza. Eu, pelo menos, fiquei convencido disso. Tanto que até no seu momento crucial, que é o momento que ele está crucificado, né? Ele é crucificado entre 2 ladrões, e um ladrão começa a ofendê-lo. E o segundo ladrão olha e fala: querido, o que você está fazendo, meu? Nós sim somos culpados, cometemos crimes, talvez até mereçamos isso, mas esse cara aí, esse cara não fez crime nenhum. E Jesus olha para ele e fala: meu amigo, fique em paz, daqui a pouco isso daqui tudo vai estar resolvido. E a gente vai estar caminhando junto. Ou seja, mesmo nesse momento difícil, Jesus, ele agiu da maneira que ele acreditava ser o correto de agir. Baseado em quê? Nos seus planos, nos seus sonhos e na realidade que ele tinha da vida. Ele não se deixou influenciar. Ele não mudou a rota por influência. E aí eu trago uma questão para a gente. E nós somos livres? Nós temos sim condições de agir conforme Jesus agiu? Não estou falando fazer as mesmas coisas, tá? Estou falando agir com a liberdade que Jesus agiu. Em O Livro dos Espíritos, na 833, os Espíritos nos falam assim: no pensamento goza o homem de ilimitada liberdade, pois não há como pôr-lhe peias. Pode-se-lhe deter o voo, porém não aniquilá-lo. O que ele está falando? Aqui dentro, eu sou livre. Não tem nada que me prende. Dentro da minha cabeça, dentro dos meus planos, dentro da minha consciência, eu sou livre. Pode alguma coisa me prender fisicamente, mas na minha essência, porque a hora que no fim da nossa existência aqui na Terra, o corpo ele vai virar adubo, né? Chorume, um monte de coisa por aí. O que vai sobrar de mim? A minha consciência. E nessa eu sou livre. Nada me prende. Eu posso agir disso. Aí na questão 843, Kardec ainda pega firme lá, e ele fala: tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? Ou seja, eu tenho liberdade para agir conforme eu acredito que é o correto? E os Espíritos respondem: pois se tem liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina, um robozinho, igual essa inteligência artificial. Como que a inteligência artificial funciona? Fica um grupo de pessoas alimentando ela, colocando informações dentro do computador, alimentando, colocando, digitando, falando, postando imagens, explicando o que é, fica um monte de gente colocando. Aí quando eu preciso de alguma informação, eu vou lá na inteligência artificial, digito o que eu quero. O que ela faz? Aquele monte de informações que alguém alimentou, ela vai e monta um texto, monta as informações e me traz. Lógico que eu estou falando de maneira bem simplificada, mas a grosso modo é assim que funciona.
Ou seja, a inteligência artificial, os robozinhos, eles não agem per si. Eles agem por informações que nós, seres humanos, colocamos nele. Então, se eu continuar agindo conforme informações que me colocam, eu estou tolhendo o meu livre-arbítrio. Eu estou deixando o meu livre-arbítrio de lado. O meu livre-arbítrio, ele me dá autonomia para eu agir da maneira que eu acredito ser a correta. Mas, se Deus me der essa prerrogativa, será que eu estou usando essa liberdade aqui? Será que meus atos são baseados naquilo que eu acredito? Será que meus atos são baseados naquilo que eu acho correto? Eu acredito que todos nós que aqui estamos, nós pensamos um pouco sobre colocar Jesus como nosso modelo e guia, não é? Ou não? Um pensou mais, outro pensou menos, um estudou mais, outro menos, um por um motivo, um por outro, mas todo mundo resolveu falar, não, eu vou tentar viver como Jesus, Ele é meu modelo e guia. No dia a dia nós agimos conforme essa opção que nós fizemos. No dia a dia, eu acredito que a maioria de nós aqui já desenvolveu alguns valores na vida, né? Saber o que é certo e o que é errado. Falar, eu devia fazer isso, eu não devia fazer aquilo. Eu acho que essa maneira correta de agir e eu acho que essa maneira errada de agir. Nós agimos sempre por aquilo que nós achamos que é o correto. Eu faço as coisas baseado naquilo que é importante para mim, sem desprezar o outro, sem prejudicar o outro. Será que eu ajo baseado naquilo que é importante para mim? A gente vê alguma sátira de televisão, as pessoas reclamando daquele monte de boleto que tem para pagar no fim do mês, né? Ele tem aquele boleto porque ele achava que aquilo que era certo? Ou para esconder um monte de traumas, frustrações e agradar todo aquele que está do seu lado? A gente abre o armário, você tem aquele monte de camisa, aquele monte de camiseta, aquele monte de blazer, aquele monte de sapato. Estou falando da minha casa, tá? Não estou falando da casa de ninguém, estou falando da minha. Onde você olha tem um brinquedo das crianças, onde olha tem isso. Aí você fica se perguntando, será que eu comprei daqui porque eu preciso? Ou eu compro essa camisa porque é moda? Eu comprei esse sapato porque aquele dia eu briguei com a minha esposa e ao invés de chegar e conversar com ela, eu fui na loja e comprei o sapato para afagar minhas dores. São questões importantes para a gente levantar para nós. Porque somente desta maneira, levantando essas questões que vai nos levar ao autoconhecimento, não estou falando que é errado as pessoas fazerem isso. Não estou, que muitas vezes a gente se vê jogado numa situação porque você não conhece outras. Muitas vezes a gente não tem ferramentas para superar. E para você não cometer um delito maior, você se chafurda nessas situações. Mas o que eu estou chamando nós aqui a atenção é para nós pensarmos. Nós já temos uma ferramenta a mais para superar. Para quê? Para conquistar essa liberdade. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma frase que eu procuro, a partir do momento que eu li ela, uns 30 anos atrás, eu tento colocá-la na minha vida. Ela está lá no capítulo 17, que tem por nome Sede Perfeitos. No item 10 é uma mensagem do Espírito Protetor, e em um trecho ele diz assim, lá no finzinho: vivei com os homens da vossa época, como devem viver os homens. E eu acho que foi isso que Jesus fez. Jesus viveu conosco, sentiu nossas alegrias, sentiu nossas dores, nossas tristezas, nossas angústias, nossos martírios, tanto físico como emocional, como espiritual.
Imagina um ser na grandeza de Jesus, a hora que ele sabe que ele foi entregue na mão dos romanos, que ele olha e fala: Pai, se possível, me desvia desse caminho. É um ser que estava dolorido, é um ser que estava angustiado, a mesma angústia que nós sentimos. Mas no fim ele fala: mas que seja feita a sua vontade e não a minha. Ou seja, Jesus viveu conosco. Como? Como tem que viver os homens. Ou seja, como nós temos de viver é a mesma maneira. Hoje no século 21, há 2000 anos atrás, na época de Jesus, tem maneira diferente de viver hoje? E aqui tem maneira de nós nos comportarmos, de nós nos vestirmos, de nós nos deslocarmos, de nós nos divertirmos. Mas moralmente a maneira é a mesma. Moralmente não tem distinção entre a maneira correta da época de Jesus viver, a maneira de viver hoje e a maneira de viver há 2000 anos. Moralmente e espiritualmente não tem diferença da maneira de nós vivemos aqui na Terra, em Júpiter, em Saturno, ou seja lá em que mundo for. Se nós mudarmos para Júpiter, nós vamos ter que viver em Júpiter, como os habitantes de Júpiter. Como? Do jeito que tem que viver o ser normalmente. E qual que é essa norma de conduta? Moralmente, qual que é o ensinamento que Jesus nos dá? Amar o próximo como a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Essa é a melhor maneira. Isso está embutido dentro da única lei de Deus. Quando nós vamos estudando o Evangelho, nós vemos lá na Epístola de João, ele vai falar aqui que é Deus, ele fala que Deus é amor. Então a gente enfeita Deus com um monte de qualidade porque nós ainda não descobrimos o que é amar. Então a gente fala que Deus é eterno, Deus é imutável, Deus é bom, Deus é isso, Deus é aquilo. Por quê? Porque nós não sabemos o que é amar. E como que a gente ama o próximo? Do jeito que a gente acha correto. Se o próximo agir comigo dessa maneira, eu vou ficar feliz ou eu vou ficar triste? Eu estou agindo com o próximo, com meu filho, com meu vizinho, com meu patrão, com meu subordinado. Dessa maneira, por quê? Porque eu quero ajudá-lo ou porque eu quero prejudicá-lo? Conforme nós vamos agindo baseado no amor, nós vamos conquistando essa liberdade. Por quê? Porque nós vamos nos conhecendo, nós vamos nos autodeterminando, nós vamos conquistando autonomia. Por quê? Porque eu me conheço e eu sei aquilo que é bom para mim. Então, peçamos sempre a Jesus, todo dia ao levantarmos, que Ele nos auxilie nessa jornada, que nós consigamos desenvolver as forças necessárias para nos conhecermos. Não é para conhecer o vizinho, conhecer ele, é me conhecer, para que assim eu consiga viver, agir com a mesma liberdade que Jesus. Muita paz a todos e uma excelente semana. E nós vamos oferecer agora para a espiritualidade os nossos melhores sentimentos em forma de vibração. E nós convidamos então a Ana Maria para nos conduzir nesta vibração e em seguida conduzir também o passe coletivo. Então, depois de recebermos tanto nesta manhã, preenchidos com esse amor que foi envolvido esse salão, a cada um de nós, nós vamos abrir nossos corações e doar. Doar para que a espiritualidade possa recolher de cada um de nós e enviar para aqueles que mais necessitam neste momento. Então nós vamos elevando os nossos pensamentos e com alegria, fraternidade e amor sincero, abramos nossos corações para doarmos o que temos de melhor.
Vamos vibrar pelo nosso planeta, por todo o nosso país, Brasil. Vamos envolver seus governantes para que sejam realmente auxiliares de Jesus. Vamos vibrar saúde e recuperação a todos os enfermos e a todos que se encontram hospitalizados. Inclusive, neste momento, vamos vibrar por aquela pessoa que conhecemos em particular e por seus familiares. Vamos vibrar pelos que estão desencarnando neste momento e por todos os seus familiares, para que a sustentação da espiritualidade possa ser sentida por todos. Vibremos sabedoria, gratidão e amor para todos da área de saúde, médicos, enfermeiros, funcionários da administração, para que a sustentação e a intuição possam por eles serem percebidas. Vibremos por todas as crianças e por todos os jovens, para que tenham uma orientação segura perante a vida. Vibremos por todos os idosos, envolvendo cada um com muito carinho. Vibremos para que todos possam perceber o amor de Deus e que o Evangelho de Jesus entre em seus lares. Vibremos harmonia, esperança e continuidade de viver a todos que estão em aflição e que vejam a vida com alegria. Vibremos que todos tenham empregos e trabalho, que lhes dê o sustento material para que tenham esperança e certeza de dias melhores. Vibremos que as virtudes dos céus possam libertar os que ainda estão dependentes das dependências químicas. E vibremos pelos desencarnados para que possam perceber a luz do atendimento que chega até ele. Pedimos, Senhor, neste momento, por nós, pedimos luz, sabedoria, paciência, alegria de viver, saúde plena e vontade de servi-lo sempre. Muita paz. E agora vamos receber neste momento um passe vindo do alto, direcionado a todos nós. Abramos nossos pensamentos, nosso coração, nossos pensamentos, levando nossos pensamentos. E com esses pensamentos elevados, vamos reforçando a nossa ligação com Jesus e com os benfeitores amigos que estão conosco neste momento. E neste momento, amorosamente, eles nos acolhem e se mobilizam para fazer chegar a cada um de nós o amparo, o consolo e o fortalecimento que necessitamos para vivenciar nossos desafios individuais. É momento de vivenciar intensamente a nossa fé e nossa profunda confiança no amparo divino, que, como ensinou Jesus, é capaz de mover montanhas. Vamos envolvendo-nos nessas energias que proporcionam serenidade e paz. Vamos mentalizar uma suave luz neste momento que nos envolve, da cabeça aos pés, envolvendo nosso corpo e nosso espírito, revitalizando e reequilibrando as energias físicas e espirituais, e nos fortalecendo com os bons pensamentos de confiança, fé e esperança em dias melhores, visualizando nosso corpo físico plenamente saudável e nosso espírito envolvido pelo fluido de amor do nosso Pai eterno. Que a paz possa estar conosco durante toda a semana
e que possamos estar sintonizados com a espiritualidade maior através da prece e de bons pensamentos. Permanecemos neste momento em silêncio por alguns segundos, sentindo esse amor que nos envolve e que silenciosamente tanto nos beneficia. Agradecemos a Deus as bênçãos deste momento. E assim, com um pensamento elevado, vamos envolver com muito carinho o nosso colaborador Lauro para a prece final. E assim, nesse mesmo clima elevado de amor, de carinho, de paz, de envolvimento por todo esse plano espiritual que nos assiste, vamos agradecer a Deus nosso Pai por essa linda e maravilhosa existência. Vamos agradecer a Deus nosso Pai por essa linda e maravilhosa encarnação, por essas possibilidades desse aprendizado. Vamos agradecer a Deus nosso Pai tudo aquilo que temos, que possuímos, que faz parte do nosso plano encarnatório. Vamos agradecer esta casa maravilhosa, a Federação Espírita do Estado de São Paulo, que tão bem nos acolhe. Vamos agora agradecer o nosso colega Fábio Ribeiro, que nos trouxe o nosso número musical. Vamos agradecer o nosso colega Sérgio Valente, que trouxe a nossa maravilhosa palestra dessa noite também. E que sim, contentes, alegres e felizes, vamos dizer a Deus nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre maior, o quanto estamos alegres e felizes por mais essa manhã de aprendizado, de que com certeza sairemos aqui mais ricos de conhecimento espiritual. Graças a Deus. E assim, finalizando o encontro desta manhã, nós agradecemos a presença de todos, de toda a equipe que colaborou para que este evento acontecesse, equipe do som, circulação, presença de todos. E informamos que esta palestra estará disponível no nosso canal oficial da FEESP no YouTube, em breve. Tenhamos todos uma ótima semana. Que Jesus nos abençoe sempre. Que assim seja.